Até o dia 12 de maio, mulheres escritoras se reúnem para discutir a escrita da mulher numa série de 8 palestras que vai acontecer na Caixa Cultural. Elas falam de temas como sexualidade, política e questões étnicas. Na abertura do evento, a escritora e ex-aluna da PUC-Rio, Nélida Pinhon, fez uma reflexão sobre o processo de criação e o ofício de escritora. Nélida foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Sobre o ciclo de palestras, a gente conversa agora com a curadora e professora Clarice Fulkman. Obrigado, professora. Língua afiada, escritoras tomam a palavra. Qual o impacto da palavra dessas mulheres escritoras? É o impacto que vem crescendo, é a primeira coisa que eu tenho a lhe dizer, porque à medida em que a gente já passou por aquela fase inicial do século XIX para o século XX, em que o currículo das meninas era diferente dos meninos, em que a mulher foi ganhando, a partir das suas lutas, direitos ao voto, direitos a uma educação igualitária, esse espaço para a voz da mulher escritora foi crescendo. O que a gente não conseguiu ainda reduzir foi a desigualdade social no Brasil. Então a gente poderia, com isso sim, dar mais espaço a outras mulheres com essa vocação ou com esse desejo de se tornarem escritoras, de ter também o seu campo de atuação. Existe fundamentalmente uma diferença na escrita dos homens e das mulheres? Olha, existe com certeza, mas eu acho que não é a prioridade, porque nós temos um corpo, nós temos uma história e nós temos as nossas biografias, nós temos os nossos meios, onde a gente convive, as nossas relações. Todos esses são fatores que influenciam, evidentemente, no processo criativo. Só que o processo criativo, por sua vez, ele é uma zona muito obscura ainda. Então, passa por mecanismos inconscientes que não podem ser restritos também à questão do sexo. Então, essa compartimentação, às vezes, ela pode ser perigosa se você querer simplesmente classificar uma escrita exclusivamente por esse critério, né? Porque, como disse a própria Nélida na abertura do evento, é essa capacidade de falar várias vozes que faz da literatura uma grande literatura e ela vencer o tempo. Então você tem, inclusive, histórias de escritores que na sua biografia, na sua história de vida, foram mais conservadores, como Borges, mas que na hora de escrever isso ficava em suspenso. E ele foi capaz de fazer uma história, o seu nome inscrito na história universal. Então, essa dimensão, efetivamente, do corpo da mulher, a sua capacidade de poder ter um filho na barriga, mas também não vamos reduzir a mulher à figura da mãe. Isso evidentemente influencia na produção criativa. A senhora acredita que esse projeto é um ato político, né? E como foi feita a escolha dos temas e dos convidados? Bom, na verdade, eu gostaria de muito mais, embora a Caixa nos tenha permitido 8 encontros, a gente não consegue dar conta de toda a diversidade que existe hoje na produção das escritoras mulheres, né? Bom, o critério foi contemplar um pouco o passado para que as pessoas tomassem conhecimento de que o mundo não está nascendo hoje, que às vezes, sobretudo os jovens, eles têm às vezes uma referência mais restrita ao agora. E é importante mostrar as pioneiras, aquelas que, mesmo às vezes com uma qualidade do ponto de vista literário, não sejam top, como depois com Gilca Machado, já entre 1915, Cecília Meirelles, as nossas pioneiras assim, que marcaram a literatura em termos de uma marca de linguagem própria. Começamos com isso e procuramos fazer a ponte sem reduzir a questões que fazem parte do nosso cotidiano. Ou seja, a literatura ela não pode ser reduzida a fatos históricos, mas fica mais fácil para o público entender essa articulação quando a gente traz para ele contextos que ele está vendo no dia a dia da imprensa e o que ele conhece e perceber como a literatura ficcionalizando, transformando em poesia, dá
a essas questões contemporâneas uma outra dimensão. Exemplo, a gente tem, por exemplo, a questão da ditadura, que é uma tendência na literatura contemporânea como um todo de revisitar os anos 70, 60. Ela vai estar lá. A questão do debate étnico, né, que a gente tem um crescimento, né, positivo do movimento negro, de discussões nesse sentido. Temos lá Conceição Evaristo falando disso. Em relação à ditadura, Beatriz Bracher, Guiomar. A questão da memória e da violência, a Márcia Tiburi. Teremos o âmbito da discussão sobre a própria linguagem, as escolhas de linguagem, a internet, como uma jovem autora, Simone Campos. Então, essa articulação entre o que a literatura potencializa e abre de questões contemporâneas foi uma das diretrizes que eu procurei tomar dentro no projeto. E a única mesa sobre um escritor homem é a do Machado de Assis, né? O que ele tinha de tão importante a falar para as mulheres que ele mereceu uma mesa no evento? A gente não faz história sem passado. E poderia ser o José de Alencar também. A ideia foi pegar algum grande escritor que estivesse no século XIX e propositalmente colocado numa mesa em que uma outra professora, a gente teve a Marta de Sena falando do Machado e a Nélia Petrani falando de duas autoras do final do século XIX para o século XX. Então, é meio que assim, a literatura também é construção, você não cria do nada. E, inevitavelmente, inclusive eles conviviam em vários jornais e revistas de grande circulação. Então, não é porque eu sou mulher e quero me tornar escritora, eu quero desenvolver esse potencial que eu tenho para a escrita, que eu simplesmente vou abolir o patrimônio literário brasileiro de um escritor homem. Além disso, caramba, Machado de Assis fez escola com as suas grandes e complexas personagens femininos. E foi um escritor que nunca deixou de levar em consideração a conversa com a leitora, né? Em menor ou menor grau, mas ele estava lá chamando, conversando com essa que ele sabia que era a sua maior, entre aspas, consumidora, a mulher. Obrigado, professora.